Boa noite, me chamo Carlos Nascimento, e moro no interior da Bahia e tenho 72 anos. Meu avô tinha residência aqui desde de novo. Nessa época esse povoado era muito pequeno, com poucas casas, afastadas umas das outras. Meu avô sempre gostava de reunir todos e contar histórias da época de sua juventude. E hoje contarei para vocês uma das histórias de meu avô, que mais me deixou aterrorizado. Naquela época meu pai trabalhava em fazendas, fazendo algumas tarefas. Não era sempre que ele conseguia emprego, então ele e eu saíamos muito para caçar. Tanto para fazer um dinheirinho vendendo carne de caça, como a gente também levava para a mesa de casa. Um certo dia, saímos para caçar bem cedo. Não era um dos melhores dias de caçada. Então andamos muito pela mata, andamos tanto que nem eu, nem meu pai reconhecíamos aquele lugar, pois nunca tínhamos andado pelas bandas. Saímos em uma estrada que parecia deserta. Não tinha sinal que pessoas andavam por ali, então decidimos seguir a estrada para ver se encontraríamos algo. Chegamos ao fim da estrada e encontramos apenas um casarão abandonado. Resolvemos dar uma olhada, mas com muito cuidado, pois era tão velho que poderia desabar a qualquer momento. Demos a volta e encontramos uma pequena fogueira apagada, que ainda saía fumaça rodeada por pedras. Resolvemos bater na porta para pedir um pouco de água. Então surgiu um homem de dentro do mato. Ele tinha uma aparência de uns 60 anos, estava sujo e armado, assim como nós. Então ele perguntou se a casa era nossa, pediu desculpas e falou que só usou para descansar um pouco e já estava indo embora. Meu pai respondeu que a casa não era nossa, e só estávamos de passagem. Então ele chamou a gente para sentar, beber e comer algo. Meu pai disse que não precisava, mas ele insistiu. Sentamos em uma sombra, e ele nos deu carne e água. Perguntamos para o tal homem de onde ele era. Ele respondeu que era do Ceará, mas já tinha algum tempo que não andava por lá. Ele disse que estava atrás de um homem que tinha feito mal a ele. Então ele começou a me contar a sua história. Lá no Ceará eu trabalhava, tinha minhas terras e morava com minha família. Então um homem apareceu por lá, e me pediu ajuda. Eu logo puxei minha arma e falei que se ele não saísse das minhas terras, daria um tiro em suas pernas. Ele logo se ajoelhou e falou que só queria um pouco de água e comida, que logo partiria. Eu fiquei com dó, e o levei para casa, dei água e comida ao infeliz. Quando ele terminou eu pedi para que ele fosse embora. Mas o homem começou a falar coisas que só uma pessoa de má fé poderia falar. Ele dizia que tinha feito um pacto em uma encruzilhada com o tinhoso, e que nenhuma bala desse mundo poderia acertar ele. Portanto ele poderia fazer o que quisesse, com quem quisesse, que nada o machucaria. Na hora que ele disse isso, eu me benzi, e tratei de puxar minha peixeira da cintura, e falei que ele fosse embora, que ele não era mais bem-vindo na minha casa. Ele pegou o resto da comida com as mãos e foi saindo da minha casa e disse que a gente ainda ia nos vermos. Alguns dias se passaram, e muitos bichos da minha fazenda começaram a morrer. Parecendo que um animal ia todos os dias à noite pegar um bicho da minha fazenda. Uma noite eu estava de tocaia e vi algo se aproximando. Era uma coisa que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Era um animal grande e peludo, os joelhos dobravam para trás, e às vezes ficava só com as patas de trás, e as da frente em pé. Os dentes eram tão grandes que não conseguia fechar a boca direito. Era o próprio demônio. Ele ia direto no puleiro das galinhas. Foi quando eu me aproximei e tentei atirar nele.
Mas não saía a bala da minha espingarda, e logo me lembrei do que aquele homem falou, sobre tiros não o atingir. Foi quando ele olhou para mim e deu um rosnado que minhas pernas tremeram. Ele veio na minha direção e eu corri para dentro de casa. Acendi o lampião, e parecia que ele tinha medo da luz que saía por as frestas das portas e das janelas. Foi quando minha mulher e minhas filhas começaram a gritar. Então alguns vizinhos da fazenda vieram com tochas e armados. Antes das pessoas chegarem, a besta começou a falar com uma voz grossa, dizendo que voltaria atrás da minha família. Desde então levei minha família para a casa de meu sogro, e saí mundo afora atrás dessa besta. E o último rastro que vi, trazia até esta casa. Depois que ouvimos a história do andarilho, meu pai se levantou, e perguntou: como iremos saber se a tal besta não era você mesmo? Então ele respondeu: fique com minha arma, se for eu, pode me matar, mas se não for, peço que acredite em mim. Eu sei que não deveria estar aqui, mas faço isso unicamente para defender a minha família. Pois sei que esse capeta, enquanto não estiver debaixo de 7 palmos, não vai nos deixar em paz. No que ele disse isso, meu pai decidiu dar um voto de confiança a ele, e resolveu acreditar em sua palavra. Disse que como ele nos deu comida e água poderia passar essa noite lá em casa, que retribuiria a sua gentileza. Mas já foi logo dizendo, que se ele traísse a sua confiança, ele arrancaria as suas mãos, para mais nunca pegar em uma arma, e sua língua, para mais nunca falar mentiras. Então o andarilho apertou a mão de meu pai, e fomos para casa. Já chegamos em casa ao cair da noite, e meu pai deu-lhe um abrigo e comida. Colocou um colchão em um quartinho que tinha separado da casa, ele ficou por lá, pois meu pai não era louco de deixar ele dentro da casa com sua família. Ficamos conversando até mais tarde. Era uma noite bonita com a lua enorme, noite de lua cheia. Ficamos lá fora até umas 11 horas da noite até que resolvemos ir dormir. Entramos para casa, e o homem para o quarto. Durante a madrugada, todos nós, acordamos com os uivos. Mas não era qualquer uivo, parecia uivos que vinham direto do inferno. Meu pai dizia que com certeza era um lobisomem, e veio buscar o andarilho. Então ouvimos tiros, gritos, e uivos a noite toda. Ninguém saiu de casa, e nem olhamos lá fora para saber o que estava acontecendo, até o sol nascer. Ao abrir a porta, meu pai se dirigiu até o quarto que o andarilho estava. A porta estava quebrada e não havia mais ninguém lá. Mais à frente tinha rastro de sangue e de patas, entrando na mata. E nem sinal do homem que procurava aquela besta. As pessoas que moravam naquela região falaram que viram algo grande e peludo, que corria pelas matas, uivando e às vezes falando como gente. Daquele dia em diante, não vimos mais o andarilho, e muito menos a fera. Meu pai acredita que a fera veio atrás do homem que o caçava. Já eu acredito que a fera era o próprio homem. Boa noite a todos.